Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus novamente em João capítulo 8, só que dessa vez o versículo 34. João 8, 34, que diz: E respondeu-lhe Jesus e disse: em verdade vos digo, que quem comete pecado é escravo do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. E que o Senhor abençoe essa leitura aos nossos corações. Estamos falando aí sobre deixar a verdade entrar e penetrar no teu coração. Se sair dessa questão das tradições, desses ensinamentos humanos, para deixar Deus falar ao teu coração. É interessante que, quando eu fui para a Inglaterra, eu vi como a tradição, o tradicionalismo dentro da palavra de Deus tem escravizado as pessoas, que eles têm deixado a palavra de Deus de lado. E as igrejas estão morrendo, mas eles não conseguem ver isso e acreditam que é porque o mundo, o esfriamento do amor e aquilo, eles não conseguem ver que as suas atitudes estão afastando as pessoas de Deus. Meus queridos amigos, hoje nós precisamos entender justamente a palavra de Deus. Eu estava conversando com uma pessoa sobre como algumas religiões elas têm reagido à palavra de Deus e usado situações do mundo para atrair as pessoas e ensinar as pessoas doutrinas bíblicas totalmente erradas. E conversando com essa pessoa, eu não sabia disso. Que interessante. Por quê? Porque as pessoas elas estão escravizadas pelas tradições das igrejas, pelos ensinamentos errados, porque as pessoas não conseguem mais interpretar, não conseguem mais ler, não têm coragem de ler a Bíblia e ver o que a Bíblia realmente fala. Estamos mais presos ao que as pessoas dizem, ao que os ensinamentos dizem. É isso que aconteceu na época de Jesus com os judeus. E quando Jesus começava a falar a eles, e Jesus disse uma palavra dura: quem comete pecado é escravo do pecado. Veja só isso. E se nós estamos andando no pecado, tem algumas pessoas que dizem, na época do carnaval você faz tudo aquilo que é errado, desbanja no pecado e depois faz um jejum de 40 dias que aí você vai estar. Não. Se cometeis pecado, é escravo do pecado, diz Deus. Diz o Senhor Jesus. Mas mais adiante ele diz: se a verdade vos libertará, verdadeiramente sereis livre. Que verdade? A verdade é essa, que o salário do pecado é a morte, o pecado da tradição, o pecado dos conceitos humanos, o pecado das coisas que tudo que é contra Deus. A pura verdade do homem, ela é pecado aos olhos de Deus. Mas se nós conhecemos a verdade que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só que maravilha. E Cristo Jesus veio ao mundo quando nós ainda éramos fracos. Fracos no entendimento, fraco na compreensão, fraco dentro do pecado. E deu seu Filho para morrer por nós. Deus provou o seu amor para conosco quando nós ainda éramos fracos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele
crê não em outra coisa, não em outras pessoas, não em outras situações, nele crê, será, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Pensa bem nisso hoje. Reflita nisso. Conhecereis a verdade vos libertará. Pensa bem nisso. Tenha um bom dia. O Senhor os abençoe. E até o nosso próximo Antes do Café.